Bom, preciso falar algumas coisinhas sobre a questão dos objetos para a gente fazer a consagração. Não sei se vocês sabem, vocês podem escolher pulseira, aquelas pulseiras, correntes, né? Escapulário, corrente de fio e com medalha de Nossa Senhora. Não sei se vocês sabem, aquelas correntes pretas e você coloca uma medalhinha. Pode ser da medalha milagrosa, Nossa Senhora das Graças, aquilo que você preferir. Você pode escolher véu, as mulheres, né? Escolhendo o véu azul, que simboliza Nossa Senhora. O véu branco é mais para aquelas que estão ali querendo viver a castidade e tudo mais, mas as mulheres casadas podem usar também. E o véu preto é mais próprio para quem é viúva ou que morreu para o mundo. Então, assim, meio que uma distinção. Casada também pode, então por isso que eu falei, o véu preto é para quem morreu para o mundo. Então, são opções. Você pode usar qualquer tipo dessas coisas, seja escapulário, pulseira, véu, enfim, você escolhe, é livre. Por que tem que usar um símbolo, alguma coisa? Para nos lembrarmos da consagração que nós temos, certo? Então a gente olha para o símbolo e lembra da consagração. Nós somos consagrados a Nossa Senhora, simplesmente para isso. Nós não somos melhores que ninguém por ser consagrados, é só para lembrar a nossa consagração. Esses objetos vocês podem encontrar em livrarias em Cuiabá, em Várzea Grande. Eu posso pedir para aquela livraria que está vendendo o livro para vocês trazer em algum encontro. Aí eu aviso vocês, olha, a livraria vai estar lá vendendo, aí vocês, se vocês quiserem comprar, é bem livre, tá bom? Nós precisamos fazer então os 33 dias do exercício de oração. Então, além de estudar, acompanhar o curso, vocês precisam fazer as orações, que está lá no final do livro. Vai estar lá, orações para a consagração. São 33 dias. A indicação é começar no dia 5 de novembro e terminar no dia 7 de dezembro. Então, um dia antes do dia da consagração. São 12 dias preliminares, primeira, segunda e terceira semana. No total dá 33 dias. Assim, a primeira semana é fácil, a segunda vai complicando as orações. É umas 2, 3 ladainhas para fazer. Então, tenham esse esforço, se planejem, veja como vocês conseguem fazer para encaixar no dia de vocês, tá? É necessário confissão antes da consagração. Então, antes da consagração, se preparem bem, faz um exame de consciência, anote os pecados e se confesse, tá bom? Antes da consagração. Não, no dia da consagração, por favor, não venham querendo confessar, porque o pregador, que é um padre, ele vai vir para fazer a palestra e vai conduzir todo o momento de recolhimento, então ele não vai conseguir atender a confissão. Então por isso que vocês precisam vir já confessados, tá? No dia da consagração. No dia que vocês vão se consagrar, vocês precisam oferecer uma penitência em prol da consagração. Penitência, assim, aquilo que mais custa para você, certo? Hoje eu não vou comer chocolate, hoje eu não vou assistir um jogo de futebol, hoje eu não vou assistir o Faustão. O que você mais sofre para entregar para Nossa Senhora e para Deus, certo? Por amor a ela e a Deus. Bom, tem uma situação um pouco delicada que eu precisava tratar no primeiro encontro, e é mais por causa dela que eu estou aqui, que a questão tem as pessoas que não conseguem se confessar, não podem se confessar por algum impedimento, não sei, porque mora junto, porque está amaziado, ou porque está em segunda união, não sei a situação, entendeu? Mas eu precisava falar isso, porque assim, se você não pode se confessar, então você não pode receber ali a graça do perdão, e a confissão é necessário ter a confissão. A consagração é necessário ter a confissão. Então, se você não pode se confessar, então tem esse impedimento. Mas,
se você não pode fazer a confissão, não sei qual que é a situação de você, a sua, você pode fazer o curso de consagração sem problemas nenhum, a gente não vai impedir você de fazer o curso, só que o problema é o seguinte, se você está com algum impedimento, não pode se confessar, precisa se regularizar, não sei se você está casado ou não, se precisa ver a questão da nulidade do casamento, aí então é necessário você só fazer o curso e esperar o momento certo para você fazer a consagração. Então, nós podemos fazer esse acompanhamento com vocês. Quem estiver nessa situação e tiver muitas dúvidas ainda, por favor, me procure. Mande mensagem no meu privado. Eu não estarei disponível depois que eu sair daqui, mas me procure para a gente resolver, para a gente dialogar. Só tem esse pequeno probleminha, que eu deveria ter falado no primeiro encontro, mas esqueci. Então, é só essa questão do impedimento da confissão por causa de não ter o sacramento. E se você mora junto e deseja muito se consagrar, se você não consegue resolver através da forma jurídica, você pode fazer simplesmente o seguinte, está morando junto, mas não é casado, pode separar a cama, o quarto, e vocês vivem a castidade para se consagrar a Nossa Senhora. É assim, são opções, né? Se não tem um jeito, vai de outro. Mas se não tem como de jeito nenhum, me chama para a gente resolver a situação, para a gente decidir isso, certo? Não quero assim só falar por pressão, mas é por causa da graça, né? A graça vai agir nos nossos corações através do perdão também de Deus, né? Através do Padre que perdoa os nossos pecados, certo? Era só isso que eu tinha para falar, ainda bem que o Padre já chegou. Gostaria que o senhor já viesse aqui. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão pelos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Podemos sentar? Os queridos irmãos, para quem não me conhece ainda, sou Padre Gabriel. Acho que alguns aqui são da paróquia aqui, talvez me conheçam, porque eu passei por aqui quando era seminarista e diácono, né? Fiz pastoral aqui nos meus 2 últimos anos de seminário. Me pediram para falar com vocês a respeito do primeiro capítulo do Tratado da Verdadeira Devoção, que é a necessidade da devoção à Santíssima Virgem Maria. São Luís, ele é muito sistemático e muito claro nos seus argumentos. Não é de dar muitas voltas, e usa inclusive argumentos bastante bonitos, coisas muito belas, para nos dizer e nos convencer daquilo que está sendo escrito nesse Tratado da Verdadeira Devoção, não é? O primeiro ponto e o fundamento da necessidade de Nossa Senhora é saber que Deus quis servir-se de Maria na encarnação do Verbo. Esse é o primeiro ponto deste primeiro capítulo que nós vamos falar no dia de hoje. Deus quis servir-se de Nossa Senhora na encarnação do Verbo, na encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? São Luís, ele diz o seguinte, no primeiro parágrafo desse livro, aqui nesse tratado que eles me deram aqui, número 16, para quem quiser acompanhar. Deus Pai só deu ao mundo seu unigênito por Maria. Suspiram os patriarcas e pedidos insistentes fizeram os profetas e os santos da lei antiga, durante 4 milênios, mas só Maria mereceu e alcançou graça diante de Deus,
pela força de suas orações e pela sublimidade de suas virtudes. Porque o mundo era indigno, diz Santo Agostinho, de receber o Filho de Deus diretamente das mãos do Pai. Ele o deu a Maria, a fim de que o mundo recebesse por meio dela. São Luís está dizendo, em outras palavras, que nós não poderíamos ter um meio melhor para receber nosso Senhor Jesus Cristo do que a própria bem-aventurada Virgem Maria. E o primeiro ponto que nós precisamos entender é que Deus poderia ter feito de outra forma. Ele é Deus. Concordam comigo? Ele poderia ter mandado o nosso Senhor Jesus Cristo da forma como Ele quisesse. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo Eterno, que também é Deus, unigênito com o Pai, poderia ter sido enviado ao mundo, poderia ter entrado neste mundo, que é seu mundo, a sua criação, porque nos diz o credo que por Ele foram feitas todas as coisas. Poderia ter vindo a este mundo da forma como quisesse e como bem entendesse. Se o Filho, se o Verbo quisesse entrar neste mundo, sei lá, como um anjo com asas batendo, sendo anunciado pelas trombetas, ele poderia. Se ele quisesse vir a este mundo montado num cavalo branco, já na plenitude de sua idade, com 33 anos, maduro, para dizer, o reino de Deus chegou, convertam-se e creiam no Evangelho, ele poderia. Se ele quisesse vir a este mundo de uma outra forma, sei lá, que nós queiramos imaginar, a forma mais inusitada, quisesse vir como uma árvore, e aí, lá nesta árvore, dando seus frutos, viessem os versículos da Bíblia, com todas as citações de nosso Senhor, ele poderia. Porque sendo Deus e a criação, estando sujeita ao seu poder, ele poderia fazer da forma como ele quisesse. Ok? Nosso Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, poderia entrar neste mundo de qualquer modo. Porque o mundo é dele. A criação é dele. E São Luís está dizendo neste parágrafo que nós lemos, que durante estes 4 milênios do Antigo Testamento, os patriarcas, os profetas, os justos, os santos do Antigo Testamento esperavam a vinda do Messias. Mas que desde toda a eternidade já estava decidida que seria através de uma mulher virgem e imaculada. Quando Adão e Eva cometem o pecado original, o primeiro pecado, quando Deus diz à serpente, colocarei inimizade entre a tua descendência e a dela, já está dizendo uma promessa de redenção, já está fazendo uma promessa de redenção, uma descendência que teria conflito com a descendência do inimigo, com a descendência da serpente. E depois, quando diz lá, através do profeta Isaías, que chegaria um tempo em que uma virgem conceberia e daria à luz a um filho, que teria o nome de Emanuel, Deus conosco, está dizendo da bem-aventurada Virgem Maria. Já estava decidido desde toda a eternidade que seria assim. Mesmo Deus tendo uma infinidade de planos pelos quais Ele poderia realizar a obra da redenção, a obra da nossa salvação, o melhor plano, o plano mais perfeito, o mais condizente com a altura do que seria realizado na face da terra, era passar por Maria. Este é o primeiro ponto que São Luís usa para fundamentar a necessidade da devoção da Virgem Maria. Saber que Deus quis servir-se dela. Agora, pensem vocês. Deus Nosso Senhor quis servir-se de Maria. Poderia Ele usar de Maria como um simples instrumento, um instrumento qualquer, como por exemplo, um marceneiro que pega um formão, usa para fazer o seu móvel e depois deixa de lado, e às vezes até perde o formão, deixa lá na bancada de trabalho por
por anos e anos e anos e depois se esquece. Deus poderia ter usado a Virgem Maria desta forma? É evidente que Nossa Senhora está sujeita aos planos de Deus. A Virgem Maria estava sujeita aos planos de Deus. E que Deus poderia usá-la como um instrumento qualquer. Como um simples instrumento. Mas acontece que Deus não quis usá-la somente como um simples instrumento, mas quis usá-la como o maior instrumento da obra da redenção depois da humanidade santíssima de Cristo. Nos diz São Paulo, na carta aos Gálatas, se não me engano, que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, para resgatar os que estavam sujeitos à lei. Na plenitude dos tempos, Deus quis usar esta mulher, mas não só usá-la como um instrumento, mas como o instrumento mais sagrado que existe na face da terra, que é com a prerrogativa de ser mãe do Filho unigênito de Deus. E aí nós passamos para o próximo passo. Deus poderia, recapitulando, usar vários modos para vir ao mundo. Quis usar este: nascer como um ser humano. Ao escolher nascer como um ser humano, escolheu a sua mãe. Escolheu a mulher que seria a candidata a realizar a promessa da salvação. Aquela que seria o instrumento com nome e sobrenome para dar à luz o Filho unigênito de Deus. Esta mulher, Maria. Quando Deus escolhe esta mulher, Ele escolhe a sua mãe. Ok? Agora pensem que nós estamos no lugar de Deus. Se nós pudéssemos escolher a nossa mãe, eu tenho certeza que nós escolheríamos a mesma que já temos. Ninguém aqui trocaria, não é? Escolheríamos a mesma. Mas se nós pudéssemos fazer ela um pouquinho melhor do que ela é, nós faríamos, não faríamos? Talvez a nossa mãe não tenha tanta paciência, daríamos um pouco mais de paciência. Talvez a nossa mãe não seja a mais carinhosa do mundo, daríamos um pouco mais de ternura. Talvez a nossa mãe não seja a mais mansa da face da terra, daríamos um pouco mais de mansidão. Talvez a nossa mãe não tenha a língua mais contida, daríamos um pouco de temperança. E assim por diante, não é? Se nós pudéssemos escolher a nossa mãe, escolheríamos a que temos, mas daríamos a ela todas as virtudes que lhe faltam. E foi isso que Deus fez com Nossa Senhora. Ao escolher o meio de vir a este mundo, a encarnação do Verbo como homem, Jesus Cristo, 100% Deus, 100% homem, nascido de uma mulher. Esta mulher é Maria. Ao escolher Maria, escolhe também que esta mãe não será uma qualquer. Não será mais uma como tantas outras mulheres da face da terra. Não, escolheu a sua mãe e a enriqueceu com todas as graças que poderia receber. A enriqueceu com todas as virtudes da face da terra. A enriqueceu com todos os méritos. Esse é o argumento da Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria. Potuit, docuit, ego fecit. Deus podia, Ele quis e então fez. Ele podia escolher a sua mãe. Era conveniente que a sua mãe fosse a mulher mais virtuosa da face da terra, que fosse a criatura mais perfeita, mais cheia de virtudes, mais cheia de graças. E então Ele fez, em previsão dos méritos de Cristo, redimiu esta criatura ainda no seio de Santana, logo quando foi concebida. Então é a criatura mais perfeita da face da terra. É o meio pelo qual Deus quis entrar neste mundo. E agora, vou dizer algo que talvez possa escandalizar vocês.
Para entendermos a grandeza de Nossa Senhora, porque nós estamos falando aqui a respeito dos meios da necessidade da devoção a Nossa Senhora, mas nós só entenderemos a necessidade de termos devoção a Nossa Senhora se entendermos em primeiro lugar que quem quis honrá-la em primeiro lugar foi Deus nosso Senhor, e por isso nós devemos ser devotos dela. Então, ao escolher sua mãe e ao premiá-la, ao agraciá-la desta forma como foi agraciada, isso não foi um acaso, está desde toda a eternidade definido por Deus. Vocês sabem, ou deveriam saber, que em Deus não há tempo, certo? Deus está na eternidade. Tempo existe para nós, que estamos aqui neste mundo. A pessoa quando morre vai para a eternidade, ok? Na eternidade, tudo é um único ato presente. Nós fazemos vários atos que são realizados no futuro. Então eu começo a fazer um ato que está se concretizando à medida que as coisas vão acontecendo, o tempo vai passando, aquilo que é futuro se torna presente. Em Deus não existe isso. Em Deus existe um único ato presente. Neste único ato presente, Deus criou tudo quanto existe, fez tudo quanto existe e viu tudo que já aconteceu, que acontece e que acontecerá. Ok? É difícil, mas vamos lá, somos capazes. Nesse único ato, Deus já viu tudo. Nesse único ato presente, Deus viu o pecado de Adão e Eva, a encarnação de Jesus Cristo, a minha salvação ou a minha condenação. Ok? Neste eterno presente em que Deus está, já viu tudo. É como se vamos voltar para as aulas de história de quando estávamos no colégio. Primeira coisa que nós aprendemos quando o professor entra na sala de aula é fazer uma linha do tempo, não é? Então aqui aconteceu isso, aqui aconteceu isso, aqui aconteceu isso, aqui aconteceu... Certo? Não é isso? Eu estou tão ultrapassado e não é mais assim. É assim, não é? Linha do tempo. Imagine a linha do tempo, nós estamos aqui, Deus está em cima e Ele vê o começo e o fim de tudo, ok? Então, neste único ato presente, Deus viu tudo e já resolveu tudo. Neste único ato, onde Deus criou todas as coisas, Ele também já se decidiu pela encarnação de Jesus Cristo. Então, quando acontece o pecado original, Deus já tinha visto aquilo. Deus via aquilo. Como também via ao mesmo tempo a encarnação de Jesus Cristo, o seu nascimento em Belém e a sua obra da salvação culminando na cruz, lá em Jerusalém, no Gólgota. Deus estava vendo tudo isso num único ato presente. E neste único ato presente, desde toda a eternidade, se Ele já via o pecado original, a história da salvação, a história toda que acontece, passado, presente e futuro, já havia visto a encarnação e o nascimento de Jesus Cristo, então também já havia se decidido pela bem-aventurada Virgem Maria. Desde toda a eternidade, Deus preparou Maria. Não foi uma coisa assim, acho que agora está na hora, vamos, agiliza aí, não deu para organizar, vai do jeito que dá, vai, pega todo mundo, manda para lá, vai, pega essa que está aí rezando, vai lá, pede para ela, manda o Gabriel lá, fala lá para ela que ela que vai ser a mãe. Não foi assim. Já estava decidido desde toda a eternidade, e ao já estar decidido desde toda a eternidade, lá, na eternidade, no paraíso, Deus fez um trono para aquela que seria a mãe do Salvador. Isso quem nos diz é a própria santa, bem-aventurada, toda santa mãe de Deus, a Virgem Maria. Nos diz isso através das revelações de Santa Matilde. Nossa Senhora disse a Santa Matilde isso que estou dizendo para vocês agora, que desde toda a eternidade, mesmo antes da encarnação do Verbo, Deus já havia preparado um trono de glória para a Virgem Maria. E quando Deus mostrou este trono de glória para aqueles que estavam no céu, ou seja, os anjos, que também não estão no templo, os anjos passaram a amar mais Nossa Senhora do que a si mesmo. Isso antes de Nossa Senhora existir no templo. Os anjos de Deus,
amam muito mais a Virgem Maria do que a sua própria existência, isso antes de Nossa Senhora existir no tempo. Porque Deus formou Nossa Senhora assim, pensou Nossa Senhora desta forma, pensou a Virgem Maria com esta perfeição, capaz de fazer até mesmo os anjos, seres muito mais perfeitos do que nós, seres humanos, na natureza. A natureza angélica é muito maior do que a natureza humana, muito mais perfeita. Mas mesmo sendo mais perfeitos em natureza, os anjos reconheceram a grandeza da obra que Deus estava realizando na vida daquela mulher e passaram a amar mais a Virgem Maria do que a si mesmos. E nos diz a Igreja, dogmaticamente, Concílio Vaticano II, Constituição Dogmática Lumen Gentium, que a bem-aventurada Virgem Maria ultrapassa em muito, vejam um advérbio, vamos nos lembrar aqui de Dom Milton, não é? Que era professor de português e sempre nos falava isso. O mais importante da frase são os advérbios. O advérbio de intensidade aqui, Nossa Senhora ultrapassa em muito todos os anjos e santos juntos. Todos. Se nós juntarmos todos os anjos, todos aqueles anjos bons que foram fiéis a Deus, os arcanjos, São Gabriel, São Rafael, São Miguel, todos, se pegarmos todos os santos de Deus, desde Abraão, desde os primeiros justos do Antigo Testamento, até os que estão agora acontecendo aqui diante dos nossos olhos, se juntarmos todos eles e colocarmos diante da Virgem Maria, eles não são nada. Nossa Senhora ultrapassa em muito, na ordem da graça, todos os outros seres criados. Entendem? Deus quis usar desta mulher, Deus quis usar dela para vir a este mundo. E ao utilizar de Nossa Senhora para vir a este mundo, a honrou ainda mais, porque dentre todos os privilégios de Maria, o maior deles, e aquele que é próprio e único e exclusivo dela, é ser a toda santa Mãe de Deus. Se nós pegarmos todas as virtudes de Nossa Senhora, que são lindas, que são as virtudes mais lindas que existiram na face da terra, porque, com exceção de nosso Senhor Jesus Cristo, ninguém foi mais casto do que a Virgem Maria, ninguém foi mais temperante do que a Virgem Maria, ninguém foi mais justo do que a Virgem Maria, ninguém foi mais prudente do que a Virgem Maria, ninguém foi mais forte do que a Virgem Maria. Se pegarmos todas essas virtudes, se pegarmos todos os seus méritos, todas as boas obras que ela realizou na face da terra, e colocarmos diante do privilégio de ser a Mãe de Deus, tudo isso também não é nada. Deus a honrou ainda mais, fazendo dela a sua mãe. Somente Maria, somente a Virgem Maria pode dizer que é a Mãe de Deus, mas nenhuma outra mulher pode dizer isso. E vejam que graça, que coisa fantástica e sobrenatural, que coisa maravilhosa é sabermos que este privilégio da Virgem Maria, que Deus fez para si, porque Deus fez Nossa Senhora para si, depois foi dado a nós. E aqui o segundo ponto, o segundo princípio: Deus quis servir-se de Maria na santificação das almas. Quando chegou aquele momento derradeiro na cruz, quando Nossa Senhora estava vendo cumprir-se a profecia de Simeão, que uma espada de dor transpassaria sua alma, vendo o seu bem mais precioso, aquilo que existe de mais sacrossanto na face da terra, que é a humanidade santíssima de Cristo, desfigurada, ultrajada, escarnecida e zombada, vendo o seu maior tesouro, o seu dom mais precioso daquela forma,
quando Nossa Senhora estava ali sofrendo, aos pés da cruz, de pé, vendo seu filho naquela situação, as palavras de Jesus a ela foram: mulher, eis o teu filho. Filho, eis a tua mãe. Naquele momento de dor, naquele momento terrível, Jesus, o Verbo eterno do Pai, realizando a obra da redenção, deu a Nossa Senhora, a mim e a ti como filhos. Nos deu a ela. Que belo presente. Ela, que teve o privilégio singular de ser a mãe daquilo que é mais santo na face da terra, nosso Senhor Jesus Cristo, autor da santidade, recebia agora como filhos os pecadores degenerados que somos nós, filhos do pecado original, pecadores terríveis. Isso é o projeto de Deus. Isso já estava visto lá, desde toda a eternidade, e decidido por Deus eterno, de que, ao partir deste mundo, os seus filhos teriam uma mãe. Por isso nós dizemos com muita propriedade que Nossa Senhora é mãe dos pecadores. E mais do que isso, mãe da igreja. Porque este título de Nossa Senhora, mãe da igreja, expressa de forma completa o mistério da maternidade de Nossa Senhora. Porque nos diz que ela é mãe de Cristo, que é a cabeça da igreja. Mas como nos diz São Luís, ninguém pode ser mãe da cabeça e não do corpo. Isso seria uma aberração. Então Nossa Senhora, ao ser mãe da igreja, é mãe de Cristo, mãe do Filho de Deus e também mãe nossa, que somos membros vivos do corpo de Cristo. E este é o instrumento que Deus quer utilizar para a salvação dos homens. Como nos diz São Luís, não só para a nossa salvação, mas para a santificação das almas. Ao nos aproximarmos de Nossa Senhora, nós nos tornamos cada vez mais santos, porque aprendemos dela o amor a Jesus Cristo. Vocês concordam comigo que nesta terra não houve alguém que amasse mais a nosso Senhor Jesus Cristo do que a bem-aventurada Virgem Maria? É possível dizer que houve alguém que amou mais a Jesus do que Nossa Senhora? É evidente que não, porque é a mais santa de todas as criaturas, e se não bastasse isso, é mãe de Jesus Cristo, e uma mãe perfeita, uma mãe boa. Ela foi a criatura que mais amou a Deus, que mais amou a nosso Senhor Jesus Cristo. E ser santo não é outra coisa que amar a Deus. E se nós queremos aprender a amar a Deus, precisamos aprender com ela. Precisamos aprender dela. Precisamos estar juntos dela. Por isso é uma aberração que se diga por aí que existam cristãos que não sejam devotos de Nossa Senhora. Isso é uma aberração, porque estes não podem dizer que amam a Deus. Como que eles podem dizer que amam a Deus se não amam aquilo que Deus ama? Porque Deus ama a Nossa Senhora, e ama a Nossa Senhora mais do que ama a mim, ama a Nossa Senhora mais do que ama cada um de vocês, ama a Nossa Senhora mais do que ama o Padre Pio e qualquer outra coisa que exista. Como pode dizer que amamos a Deus se não amamos as coisas que Ele ama? E como podemos dizer que amamos a Deus se nós não estamos na maior escola de amor a Deus, que é Nossa Senhora? Isso é uma loucura.
É uma aberração. Aquilo que fazem os protestantes é algo sem sanidade. Pensar que estão honrando a Deus, blasfemando, ultrajando aquilo que Deus mais ama em toda a criação. Se nós queremos ser santos, precisamos amar e amar muito a Nossa Senhora, aprender e aprender muito com ela. Deus quis usar de Maria para a santificação das almas. Isso faz com que Maria seja e se torne aquilo que nós meditamos no último mistério do Rosário: Rainha do céu e da terra. Porque Deus colocou-a neste trono de glória. O Senhor a honrou. O Senhor a colocou neste lugar preparado desde toda a eternidade, para que ela reinasse sobre o céu e a terra. Ela se torna rainha de tudo quanto existe, porque é mãe do rei. Nós celebramos todos os anos, no último domingo do ano litúrgico, a festa de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Alguém que é mãe do rei pode ser outra coisa que não seja rainha? E vejam que para nós pode ser que isso não está muito claro, mas na tradição judaica, quem governava junto com o rei não era sua esposa, era sua mãe. Era a rainha mãe, que se sentava ao lado do rei para governar o povo de Deus. Quando Salomão se senta no trono, quem se senta ao lado dele não são as suas esposas, é a sua mãe. E assim fez nosso Senhor Jesus Cristo, que é Rei de todo o universo. Ao se sentar no trono, colocou ao seu lado a bem-aventurada Virgem Maria, que é rainha e rainha dos corações. Rainha nossa, nós aprendemos esta oração como uma das primeiras orações, quando somos logo crianças. Saudamos Nossa Senhora como rainha. Salve, rainha, mãe de misericórdia. Este é o modo com o qual Nossa Senhora governa, porque nós aprendemos na escola, nós aprendemos na faculdade, aprendemos com os filmes, que todos aqueles que ocupam um lugar de destaque, que todos aqueles que se sentam no trono, são tiranos. Sentam-se ali para oprimir aqueles que governam. Mas isso não é verdade. Quem se senta ali, quem se senta no trono, se coloca em primeiro lugar numa atitude de compadecimento. Um bom rei, como tivemos ao longo da história da história da humanidade, reis e rainhas que foram santos, como um São Luís IX, rei de França, como uma Santa Isabel da Hungria, como um Beato Carlos da Áustria. Aqueles que se sentam no trono são bons quando se compadecem do povo, não quando usam o povo. Se sentam no trono para se compadecer do povo. Quando Nossa Senhora se senta ao trono ao lado de Jesus, é para se compadecer com misericórdia de nós pecadores, que, embora tenhamos recebido de Deus tantas graças e tantos benefícios, continuamos nesta vida miserável e medíocre que estamos levando. Se lembram das aparições de Fátima, não é? Está ali a imagem de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Esta imagem é a imagem da aparição que Nossa Senhora fez à irmã Lúcia, só a irmã Lúcia,
mostrando o seu coração imaculado, né? Tem aquela imagem que não tem o coração, que é Nossa Senhora com as mãos postas e o rosário, não é? Quando Nossa Senhora aparece assim, aos três pastorinhos, São Francisco e Santa Jacinta e a Lúcia, quando Nossa Senhora aparece a eles, o que é que eles veem? O anjo de Deus pronto para destruir a terra, para castigar os homens, e um castigo justo, por todo o mal que a humanidade fazia, por todas as blasfêmias, por todos os pecados, por todas as heresias que acontecem na face da terra. E o que é que Nossa Senhora faz? Impede, se compadece de nós. Existe uma cena da nossa literatura brasileira que retrata muito bem isso. E por ser nosso, expressa ainda melhor a realidade do povo brasileiro, que é a peça de teatro que muitos de nós conhecemos, pelo menos conhecemos a versão cinematográfica, não é? Do Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida. Aquela cena que acontece depois da morte do cangaceiro, do bispo, do padre, do padeiro e da esposa e do João Grilo, quando todos estão diante de nosso Senhor Jesus Cristo para serem julgados, e diante de nosso Senhor Jesus Cristo estava também o acusador, o diabo, ressaltando os pecados de cada um deles. Quem aparece em socorro daqueles pobres pecadores é a bem-aventurada Virgem Maria. Isso é ser rainha dos nossos corações, estar diante de Deus, intercedendo por nós, pedindo por nós, nos protegendo, vendo as nossas necessidades, se compadecendo de nós. E aqui, quero dizer para vocês, e eu acho que muito será falado nesse curso, né, a respeito da devoção do Santíssimo Rosário, já juntando a segunda consequência, né, que fala como Nossa Senhora é necessária para os homens chegarem ao céu, ao seu fim último. O rosário é o meio como Nossa Senhora governa os nossos corações, comunica graças a cada um de nós, traz as graças de Deus a cada um de nós, e também nos faz chegarmos até o céu. Em uma outra aparição de Nossa Senhora, na verdade, numa visão, acho que de Santa Maria Madalena de Pazzi, se não estou enganado, ela vê um barco, não muito grande, uma pequena navegação, com muita gente dentro. Muita gente. Mais gente dentro do que aquela embarcação era capaz de conter. Passando com aquela embarcação numa tempestade terrível, numa corredeira, numa correnteza extremamente forte, aquela embarcação fazia inúmeras acrobacias, virava para um lado, virava para o outro, pulava, descia, mas ela não afundava. Aquela embarcação pequena, mas cheia de gente, embora todas as adversidades, não naufragava. Então, olhando bem, para tentar entender o motivo daquela embarcação não naufragar, ela vê na ponta da embarcação um ser luminoso que segurava todos aqueles através de uma corda cheia de contas. Por isso, mesmo a embarcação sacolejando, as pessoas não caíam na água.
Se nós queremos chegar no céu, precisamos rezar e rezar muitos terços. Foi isso que Nossa Senhora disse em Fátima, quando perguntaram se um dos videntes ia para o céu. Se não me engano foi Francisco. Perguntaram se Francisco ia para o céu. O que a Virgem Maria disse? Sim, mas terá que rezar muitos terços. O terço é uma arma poderosa. O rosário é uma arma poderosa pela qual nós chegamos ao céu. A própria Virgem Maria prometeu que aqueles que rezam o terço diariamente não morrerão sem assistência religiosa. Receberão a graça da perseverança final. O Santo Rosário, de todas as devoções da Igreja, é a devoção mais enriquecida por indulgências, mais recomendada pelo magistério, mais recomendada pelos santos. De todas as devoções, o Santo Rosário é aquela mais recomendada. E não é uma devoção tão antiga. Não é algo lá da época da patrística. Começou a ser sistematizada com São Domingos de Gusmão, já na Idade Média. E a cada ano que passa, a cada tempo que passa, quanto mais insistência há do céu para que os homens rezem o terço. Nas aparições marianas, o que é que Nossa Senhora mais pede? É que rezemos o terço e façamos penitência. Os santos do nosso tempo, Padre Pio, que muitos podem não ter conhecido enquanto estava em vida, mas são coetâneos. Enquanto o Padre Pio estava vivo, alguns aqui, inclusive pelos cabelos que vejo, já eram vivos. A devoção que o Padre Pio tinha pelo terço. Quantos rosários rezava por dia? Quantos? Quando estava sem o seu terço, pedia logo aos frades que cuidavam dele: me tragam a arma. Me tragam a arma. Porque é arma poderosa para livrar as almas do inferno. São José Maria Escrivá, quando esteve no Brasil, há 50 anos atrás, alguns aqui já eram nascidos, quando esteve em Aparecida, durante um período do dia, o que é que foi fazer em Aparecida? Rezar o rosário. E quantos santos agora, nossos contemporâneos, o Papa São João Paulo II, quanto não incentivou a devoção do rosário? Se queremos chegar ao céu, e queremos chegar ao céu através de Maria, precisamos rezar o terço. Precisamos meditar nos mistérios da vida de Cristo, na perspectiva de Maria. Isso que é rezar o rosário. Quando nós anunciamos os mistérios, hoje sábado, mistérios gozosos, no primeiro mistério contemplamos o anúncio do anjo à Virgem Maria. A perspectiva que devemos ter é a de Nossa Senhora. Imaginarmos e pensarmos como Nossa Senhora recebeu o anúncio do anjo. Quais foram os seus sentimentos? O que foi que não passou em seu coração naquele momento? E pedimos a graça de termos a mesma fé que ela teve. Pedimos a graça de termos a mesma perseverança que ela teve. E assim por diante, com os outros mistérios. Depois, Nossa Senhora é ainda mais necessária àqueles que são chamados uma perfeição particular. Existem pessoas que, pelo seu estado de vida, são convidados a serem ainda mais santos. Todos nós aqui sabemos que devemos ser santos, não é? Concordamos com isso? Tem alguém aqui que não concorda com isso? Não, né? Todos aqui concordamos e sabemos que todos nós devemos ser santos.
mas se espera do consagrado uma santidade ainda maior, não é verdade? Quando vocês olham para o padre, vocês esperam que o padre seja mais santo do que vocês, não é? Quando vocês olham para uma freira, vocês esperam que aquela freira seja mais santa do que vocês, não é? Nossa Senhora é o caminho. Nossa Senhora é o caminho para a santidade daqueles que são chamados a um estado mais alto de perfeição. Depois, ainda, o papel de Nossa Senhora e a sua necessidade nesses últimos tempos. Sabemos que últimos tempos aqui são os tempos em que vivemos, o tempo da igreja. Houve o tempo da preparação para a vinda de Cristo, houve o tempo em que Cristo veio e que esteve aqui, e agora o tempo em que esperamos a sua segunda vinda. E Nossa Senhora é, como nos diz o livro do Apocalipse, fundamental para que nestes tempos que são os últimos, nós que amamos a Deus e queremos ser contados entre o número de seus filhos, perseveremos. O que é que diz o livro do Apocalipse? Alguém trouxe uma Bíblia aí? Por favor. Senão eu tenho aqui no celular. Hoje em dia é tudo no celular, né? Até do padre. Apocalipse 12. Se a gente consegue aqui. Apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Depois apareceu outro sinal no céu, um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas. Varria com sua cauda terça parte das estrelas do céu e as atirou à terra. Esse dragão deteve-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de que quando ela desse à luz lhe devorasse o filho. E ela deu à luz um filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro. Mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu então para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um retiro para ir ser sustentada por 1270 dias. Houve uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram. E já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente chamada do demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele seus anjos. Eu ouvi no céu uma voz forte que dizia: agora chegou a salvação, o poder e a realeza de nosso Deus, assim como a autoridade do seu Cristo, porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que os acusava dia e noite diante de nosso Deus. Mas estes venceram-no por causa do sangue do Cordeiro e de seu eloquente testemunho. Desprezaram a vida até aceitar a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e todos os que habitais aí. Mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. O dragão, vendo que fora precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o menino. Mas à mulher foram dadas 2 asas grandes de águia, a fim de voar para o deserto, para o lugar de seu retiro, onde é alimentada por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo, fora do alcance da cabeça da serpente. A serpente vomitou contra a mulher um rio de água para fazê-la submergir. A terra, porém, acudiu a mulher, abrindo a boca para engolir o rio que o dragão vomitara. Este então se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus. E ele se estabeleceu na praia. Esta briga, descrita no livro do Apocalipse, é a briga que o demônio trava com a descendência de Nossa Senhora, que somos nós, os filhos de Deus.
mas nós precisamos perseverar pelo testemunho do Cordeiro. E perseveraremos se estivermos juntos da mulher, como nos diz aqui. Estejamos juntos de Nossa Senhora. E nestes tempos que são os últimos, onde o diabo quer perder as almas, quer levar todos os filhos de Deus para o inferno, não temos meio melhor para sermos preservados da condenação eterna do que permanecermos juntos de Nossa Senhora. Sendo assim, de forma muito rápida e sucinta, penso que foram dados todos os pontos deste capítulo que nos fala a respeito da necessidade da devoção a Nossa Senhora. Vamos pedir a Deus nosso Senhor que no dia de hoje, e por esta bênção que iremos receber, tenhamos em nossos corações aumentado a devoção à bem-aventurada Virgem Maria, para que possamos crescer no amor a Deus. Vamos ficar em pé? Ave Maria, cheia de graça, debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por nós. Ouvi, Senhor, minha oração, e chegue até vós o meu clamor. O Senhor esteja convosco. Oremos. Ó Deus, que pela intervenção do Divino Espírito Santo vos dignastes preparar o corpo e a alma da bem-aventurada Virgem Maria para a digna morada do vosso Filho, concedei-nos, por intercessão daquela cuja memória nos alegra, a graça de sermos sempre preservados de todos os perigos e da morte eterna, por Cristo nosso Senhor. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A palavra-chave, então, é Maria, Mãe de Deus.